Pessoal, a questão envolve uma broca que vai furar uma placa que é feita do mesmo material e a broca estraga porque ela aquece demais. Bom, neste caso, o aquecimento a gente tem que pensar ou com calor específico ou com a capacidade térmica. Porque aquecimento é uma quantidade de calor do tipo sensível, que tem como equação o Q macete, ou seja, produto da massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, ou a quantidade de calor sensível pode ser usada pela equação capacidade térmica vezes a variação da temperatura. Neste caso, o calor específico seria um objeto de consideração se os materiais fossem diferentes, mas se os materiais são iguais, a placa tem um calor específico, né? A placa tem um calor específico igual o calor específico da broca. Neste caso, não será o calor específico a grandeza influenciando. Porém, a placa e a broca têm massas diferentes. A massa da placa ela vai ser certamente maior, né, do que a massa da broca. Se a massa da placa é maior do que a massa da broca, são massas diferentes. Então, a grandeza que a gente utiliza quando a gente tem massas diferentes é a capacidade térmica. A capacidade térmica será maior da placa do que a capacidade térmica da broca. Por quê? Porque a gente sabe que a capacidade térmica é uma grandeza que envolve o produto da massa vezes o calor específico. Nesse caso, se o calor específico é o mesmo, quem tiver maior massa precisará ou terá uma capacidade térmica maior. A capacidade térmica maior envolve o quanto de calor que você tem que dar por unidade de massa para conseguir aquecê-lo. Quanto maior a capacidade, mais calor você precisa dar. Como ele diz que foi dividido o calor igualmente, quem tiver menor capacidade térmica terá maior variação de temperatura. Utilizando a equação da quantidade de calor sensível, variação de temperatura será dado pela quantidade de calor sensível dividido pela capacidade térmica. Neste caso, se foi dividido a quantidade de calor igualmente, a quantidade de calor nessa expressão será uma constante e quem tiver maior capacidade térmica terá menor variação de temperatura. Logo, a placa aumenta um pouco a temperatura, mas a broca aumenta mais, porque ela tem menor capacidade térmica, portanto, sofrendo maior variação de temperatura. Então, a grandeza responsável, quando a gente tem massas diferentes, feito do mesmo material, é a capacidade térmica. Gabarito letra C.